O Amigo Dedicado, por Oscar Wilde. Contos completos. Edição bilíngue português e inglês, da Landmark. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Qualquer centavo será muito, muito bem-vindo. O link para o Pix, Apoia-se, Vaquinha, está no descritivo, assim como também há link para a lista da Amazon, através da qual você pode comprar livros que chegam até mim. Caso lá não esteja algum livro que você gostaria que estivesse, basta solicitá-lo, em particular ou em público, que será adicionado e você poderá comprá-lo. Poderei gravá-lo e poderemos ouvi-lo. Assim como curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal. Tudo isso gera engajamento, possibilita a disseminação desse conteúdo e a ampliação do meu trabalho. Muito obrigada pela presença. Eis o conto, O Amigo Dedicado. A todos uma boa escuta. Certa manhã, o velho rato d'água pôs a cabeça para fora da toca. Seus olhos eram pequenos e brilhantes como contas. Os bigodes eram espessos, cor de cinza, e a cauda longa parecia um pedaço de cana da Índia escura. Alguns patinhos nadavam em bando por perto, na lagoa, parecendo um monte de canários amarelos, e a mãe deles, de um branco puro, com pernas muito vermelhas, tentava ensiná-los como manterem a cabeça erguida fora da água. Vocês nunca farão parte da alta sociedade se não conseguirem manter a cabeça erguida, continuou dizendo a eles, e de vez em quando mostrava como devia ser feito. Mas os patinhos não prestavam atenção. Eram muito jovens e não sabiam qual a vantagem de pertencer à alta sociedade. Que crianças desobedientes! Exclamou o velho rato d'água. Merecem mesmo se afogarem. Nada fora do normal, respondeu a pata. Um dia, todos devem começar a aprender do princípio, e a paciência dos pais nunca é excessiva. Ah, eu não sei nada a respeito de sentimentos dos pais, disse o rato d'água. Não sou um homem de família. Na verdade, eu nunca me casei e nem pretendo me casar nunca. O amor é muito bom ao seu modo, mas a amizade está muito acima. De fato, não conheço nada no mundo que seja mais nobre ou mais raro que uma amizade dedicada. E quais, diga-me por favor, você imagina serem os deveres de um amigo dedicado? Perguntou o pinta-roxo que ouvira a conversa, pousado num salgueiro próximo. Sim, é precisamente isso que eu quero saber, disse a pata, e nadou até o extremo do lago de cabeça erguida a fim de dar a seus filhos um bom exemplo. Que pergunta estúpida! Exclamou o rato d'água. Devo esperar que meu amigo dedicado seja dedicado a mim, naturalmente. E o que você daria em troca? Disse o passarinho, balançando-se sobre um ramo prateado, batendo as asinhas. Ah, eu não compreendo, respondeu o rato d'água. Deixe-me contar uma história sobre esse assunto, disse o pinta-roxo. É uma história a meu respeito? Se for, eu ouvirei, pois sou absolutamente apaixonado por histórias. É aplicável a você, respondeu o pinta-roxo. Então desceu voando e acomodou-se sobre o banco e contou a história do amigo dedicado.
Era uma vez, havia um amigo honesto chamado Hans. Ele era muito distinto? Não creio que ele fosse nem um pouco distinto, exceto pela espécie de coração que possuía e por ser seu rosto redondo, engraçado e bem-humorado. Vivia sozinho numa pequena cabana e trabalhava todos os dias no jardim. Em toda aquela parte da cidade não havia nenhum jardim tão adorável como o dele. Lá cresciam cravinas, goivos, bolsas de pastor e botões de ouro. Havia rosas adamascadas e rosas amarelas, açafrão lilás e dourado, violetas brancas e púrpuras, rosas silvestres e columbinas, agrião do prado, manjerona, manjericão selvagem, prímula silvestre, íris, narciso e cravo vermelho brotavam na hora certa, conforme os meses se passavam, uma flor ocupando o lugar da outra, de forma que sempre havia belas coisas a se ver e deliciosos aromas a se aspirar. O pequeno Hans tinha muitos grandes amigos, mas o amigo mais dedicado de todos era o corpulento Hugo, o moleiro, dono do moinho. De fato, o rico moleiro era tão dedicado ao pequeno Hans que nunca deixava o jardim sem antes se inclinar por sobre o muro e apanhar um grande ramalhete, ou um monte de ervas aromáticas, ou encher os bolsos de ameixas e cerejas, quando era a época. Amigos de verdade devem ter tudo em comum, o moleiro costumava dizer, e o pequeno Hans concordava sorrindo, orgulhoso em ter um amigo com ideias tão nobres. É verdade que às vezes os vizinhos achavam estranho que o rico moleiro nunca tivesse dado nada em troca ao pequeno Hans, apesar de possuir centenas de sacos de farinha estocados em seu moinho, 6 vacas leiteiras e um grande rebanho de ovelhas cobertas de lã. Mas Hans nunca preocupou sua cabeça com essas coisas, e nada lhe dava prazer maior do que ouvir todas aquelas coisas maravilhosas que o moleiro costumava dizer a respeito do altruísmo e da verdadeira amizade. Então o pequeno Hans cultivava o jardim. Durante a primavera, o verão e o outono, ele foi muito feliz. Mas quando chegou o inverno e não havia nenhuma fruta ou flor para levar ao mercado, sofreu um bom tanto com o frio e a fome. E com frequência tinha que dormir sem jantar, comendo apenas com algumas peiras e algumas nozes endurecidas. No inverno, também, ele ficou completamente solitário, pois o moleiro nunca foi visitá-lo. Não há nada de proveitoso em visitar o pequeno Hans enquanto durar a neve. O moleiro costumava dizer à esposa, porque quando as pessoas passam por dificuldades, elas devem ser deixadas em paz, em vez de serem incomodadas por visitas. Ao menos é essa a minha ideia sobre amizade. Eu tenho certeza de que estou certo. Por isso, devo aguardar até que chegue a primavera, e então farei uma visita. E ele poderá me oferecer uma grande cesta com prímulas, o que o deixará muito feliz. Você certamente é muito atencioso com os outros, respondeu a esposa sentada na confortável poltrona em frente à lareira. Deveras atencioso. É muito prazeroso ouvi-lo falar sobre a amizade. Tenho certeza de que o próprio clérigo não é capaz de dizer coisas tão belas quanto você, apesar dele viver numa casa enorme e de usar um anel de ouro no dedinho. Mas nós não podemos chamar o pequeno Hans para vir aqui? Disse o filho mais jovem. Se o pobre Hans passa por dificuldades, eu poderei dar-lhe metade do meu mingau e mostrar-lhes meus coelhos brancos. Que garoto estúpido você é! Exclamou o moleiro. Eu não sei mesmo qual a utilidade de mandá-lo à escola. Você parece não aprender nada, pois,
Se o pequeno Hans vier até aqui e vir nossa lareira aquecida, nossa ceia, nosso imenso barril de vinho tinto, pode ser que ele fique com inveja. E inveja é a coisa mais terrível que há, e pode arruinar o caráter de qualquer um. Eu certamente não permitirei que a natureza de Hans seja arruinada. Sou seu melhor amigo, e sempre o vigiarei, e cuidarei para que nunca seja levado em tentação. Além do mais, se Hans vier aqui, pode ser que ele me peça um pouco de farinha a crédito. E isso eu não posso fazer. Farinha é uma coisa e amizade é outra. Elas não devem ser confundidas, porque não são o mesmo, e significam coisas completamente distintas. Todo mundo pode ver isso. Como você fala bem, disse a esposa, servindo-se de um grande copo de cerveja morna. Na verdade, estou até me sentindo sonolenta. É como estar na igreja. Um monte de gente age bem, mas pouquíssimas pessoas sabem falar bem. O que demonstra que falar é muito mais difícil do que agir, e muito mais refinado também. E dirigiu um olhar severo ao seu filhinho do outro lado da mesa, que se sentiu tão envergonhado de si mesmo que abaixou a cabeça, todo vermelho, e começou a chorar, derramando lágrimas em seu chá. Apesar disso, ele era tão jovem que não se pôde deixar de desculpá-lo. Esse é o fim da história? Perguntou o rato d'água. Certamente que não. Esse é apenas o começo. Então você está completamente atrasado no tempo. Todo bom contador de histórias hoje em dia começa pelo fim, e então vai para o começo e conclui com o meio. Esse é o novo método. Eu ouvi tudo a respeito disso outro dia, de um crítico que caminhava perto do lago com um jovem. Ele falou longamente sobre o assunto, e tenho certeza de que estava certo, pois ele era careca e tinha óculos azuis. E quando o jovem fazia alguma observação, ele respondia: bobagem. Mas, por favor, continue com a sua história. Eu estou gostando imensamente do moleiro. Também tenho todo tipo de sentimentos belos. Por isso, há grande empatia entre nós. Bem, disse o pinta-roxo, pulando de uma perna a outra. Tão logo o inverno acabou e as prímulas começaram a abrir suas pálidas estrelas amarelas, o moleiro disse à esposa que poderia descer e fazer uma visita a Hans. Nossa, como você tem bom coração! Exclamou a esposa. Você está sempre pensando nos outros. E lembre-se de levar uma cesta grande para as flores, hein? Então o moleiro atou as velas do moinho com uma corrente forte de ferro e desceu a colina com a cesta em seu braço. Bom dia, pequeno Hans. Bom dia, disse Hans, inclinando-se sobre a pá com um sorriso largo. E como você passou o inverno, hein? Bem, na verdade, é muito bom você ter perguntado. Muito bom mesmo. Eu passei por maus momentos. Mas agora chegou a primavera e estou plenamente feliz, pois todas as minhas flores vão bem. Nós falamos de você com frequência durante o inverno, Hans, imaginando como você estaria se saindo. Isso foi gentil da sua parte. Eu tive um pouco de medo de que você tivesse me esquecido. Hans, eu estou surpreso com você. A amizade nunca se esquece. Isso é o que há de maravilhoso nela. Mas temo que você não entenda a poesia da vida. A propósito, como estão adoráveis suas prímulas, hein? Com certeza estão mesmo admiráveis. E é uma grande sorte para mim tê-las em tão grande quantidade. Vou levá-las ao mercado, vendê-las à filha do prefeito e, com o dinheiro, comprar de volta o meu carrinho de mão. Comprar de volta seu carrinho de mão? Quer dizer que você o vendeu?
Que coisa mais idiota de se fazer. Ah, é que na verdade eu fui obrigado a fazê-lo. Você sabe que o inverno foi muito duro para mim, e eu realmente não tinha nenhum dinheiro para comprar pão. Assim, primeiro eu vendi os botões de prata do meu casaco de domingo. Depois vendi minha corrente de prata. Então vendi meu grande cachimbo. E por último, vendi o carrinho de mão. Mas agora eu estou indo comprar tudo isso de volta. Hans, eu te darei o meu carrinho de mão. Não está muito bom estado. Na verdade, está faltando um lado e há alguma coisa de errado com o aro da roda, mas apesar disso eu vou dá-lo a você. Sei que isso é muita generosidade de minha parte, e um grande número de pessoas me achariam muito tolo por compartilhá-lo assim. Mas eu não sou como o resto do mundo. Penso que generosidade é a essência da amizade. E além do mais, eu tenho um carrinho de mão novinho para mim mesmo. Sim. Então você pode ficar tranquilo que eu te darei o meu carrinho de mão. Ah, nossa, isso é muito generoso da sua parte, disse o pequeno Hans com a sua face redonda e engraçada, repleta de satisfação. Eu posso consertá-lo facilmente, pois tenho em casa uma prancha de madeira. Prancha de madeira? Ora, mas é justamente disso que eu preciso para consertar o telhado do meu celeiro. Há um buraco enorme nele e o milho ficará completamente úmido se eu não der um jeito naquilo. Que grande sorte você ter mencionado isso. É verdadeiramente digno de nota, como uma boa ação sempre produz outra. Eu lhe dei meu carrinho de mão e agora você vai me dar a prancha? Naturalmente, o carrinho de mão é muito mais valioso que a prancha. Mas, sinceramente, a amizade nunca menciona essas coisas. Por gentileza, pegue primeiro a prancha, hein? E eu consertarei meu telhado ainda hoje. Ah, certamente, exclamou o pequeno Hans, correndo para dentro de sua choupana e arrastando a prancha para fora. Não é uma prancha muito grande. Olhando para ela, eu temo que depois de ter consertado o telhado do celeiro, não sobrará nada para você usar no carrinho de mão. Mas, naturalmente, isso não é culpa minha, né? E agora que eu lhe dei meu carrinho de mão, tenho certeza de que você gostaria de me dar algumas flores em retribuição. Aqui está a cesta. Você não se importará de enchê-la completamente, não é mesmo? Completamente? Disse o pequeno Hans, cheio de pesar, porque a cesta era de fato muito grande. Ele sabia que se a enchesse não sobrariam flores para levar ao mercado, e ele estava bastante ansioso para ter de volta seus botões de prata. Bem, eu realmente lhe dei meu carrinho de mão. Eu não acho que seja muito pedir algumas flores. Eu posso estar errado, né? Mas eu pensava que a amizade verdadeira, estivesse completamente livre de toda espécie de egoísmo. Meu querido amigo, meu melhor amigo, pode ficar com todas as flores do meu jardim. Eu prefiro a sua opinião a meus botões de prata, a qualquer tempo. E correu colher todas as suas adoráveis prímulas e com elas encher o cesto do moleiro. Adeus, pequenos Hans, disse o moleiro enquanto descia a colina com a prancha em seus ombros e a cesta no braço. Adeus, disse o pequeno Hans, e começou a cavar alegremente, pois estava muito satisfeito por ter ganho o carrinho de mão. No outro dia, ele estava fixando algumas madressilvas no pórtico, quando ouviu a voz do moleiro chamando por ele da rua. Então pulou da escada, correu pelo jardim e olhou por sobre o muro. Lá estava o moleiro com um grande saco de farinha nas costas. Querido pequeno Hans, você se importaria em carregar este saco de farinha até o mercado para mim? Eu sinto muito, mas eu estou mesmo muito ocupado hoje.
Eu tenho essas trepadeiras para fixar, e todas essas flores para regar, e toda essa grama para cortar. Ah, bem. Na verdade, eu pensei que, considerando que eu vou lhe dar o meu carrinho de mão, seria perfeitamente descortês da sua parte recusar. Ah, não diga isso. Eu não seria descortês por nada no mundo. E correu buscar seu chapéu e com dificuldade carregou o grande saco nos ombros. Fazia um dia muito quente. A estrada estava terrivelmente empoeirada e antes que Hans tivesse chegado ao marco que indicava a 6ª milha, teve que sentar para descansar. Mesmo assim, prosseguiu bravamente e, afinal, alcançou o mercado. Depois de ter esperado por lá algum tempo, vendeu o saco de farinha por um preço muito bom e então voltou direto para casa, pois estava com medo que, se demorasse, pudesse encontrar alguns ladrões pelo caminho. Esse foi mesmo um dia duro, disse o pequeno Hans a si mesmo enquanto ia para a cama. Mas eu estou feliz por não ter recusado o pedido do moleiro, pois ele é meu melhor amigo. E além do mais, ele me dará um carrinho de mão. Cedo na manhã seguinte, o moleiro desceu para buscar o dinheiro do saco de farinha. Mas o pequeno Hans estava tão cansado que permanecia na cama. No meu entender, você é muito preguiçoso. Realmente, considerando que eu vou lhe dar o meu carrinho de mão, penso que você deveria trabalhar mais. A preguiça é um grande pecado. E eu certamente não gostaria que nenhum de meus amigos fosse preguiçoso ou indolente. Você não deve se aborrecer por eu falar francamente. É claro que eu nem sonharia em dizer isso se eu não fosse seu amigo. Mas qual a vantagem da amizade se alguém não pode dizer exatamente o que pensa? Todo mundo pode dizer coisas encantadoras e tentar agradar e lisonjear. Mas um amigo sincero sempre diz coisas desagradáveis e não se importa em causar sofrimento. Na verdade, se ele for mesmo um amigo sincero, prefere agir dessa forma, pois sabe que assim faz o que é certo. Eu sinto muito, disse o pequeno Hans, esfregando os olhos e despindo o pijama. Só que eu estava tão cansado que eu pensei que pudesse ficar na cama um pouco mais, ouvindo os pássaros cantar. Sabe, eu sempre trabalho melhor depois de ouvir o canto dos pássaros. Bem, eu fico feliz com isso, disse o moleiro dando tapinhas nas costas de Hans. Porque eu quero que você vá ao moinho, assim que estiver vestido, e conserte o telhado do celeiro para mim. O pobre pequeno Hans estava ansioso para trabalhar em seu jardim, pois suas flores não eram regadas há 2 dias. Mas não queria recusar o pedido do moleiro, pois este era um grande amigo. Você acharia descortês da minha parte se eu lhe dissesse que eu estou muito ocupado? Perguntou numa voz tímida e modesta. Ah, bem, na verdade eu não acredito que seja pedir muito, né? Considerando que eu lhe darei meu carrinho de mão. Mas, naturalmente, se você recusar, farei eu mesmo, né? Ah, não seja por isso, exclamou o pequeno Hans e, pulando da cama, vestiu-se e foi ao celeiro. Ele trabalhou lá durante todo o dia até o entardecer e, ao pôr do sol, o moleiro veio ver como estava indo. Já consertou o buraco no telhado, pequeno Hans? Gritou o moleiro numa voz animada. Está totalmente consertado, disse o pequeno Hans descendo as escadas. Ah, não há trabalho tão prazeroso quanto aquele que se faz para os outros. É certamente um grande privilégio ouvi-lo falar, respondeu o pequeno Hans, sentando-se e limpando a testa. É um privilégio muito grande, mas eu temo nunca ter tido ideias tão belas quanto as tuas. Ah, você as terá, mas precisa esforçar-se mais.
Até o presente, você só conheceu a amizade na prática. Algum dia, também irá conhecê-la na teoria. Você acredita realmente que eu poderia? Não tenho dúvida disso. Mas agora que você consertou o telhado, é melhor ir para casa descansar, pois eu quero que leve minhas ovelhas à montanha amanhã. O pequeno Hans estava com receio de dizer qualquer coisa a esse respeito. E cedo na manhã seguinte, o moleiro trouxe as ovelhas próximo à cabana e Hans levou-as até a montanha. Ele precisou do dia todo para levá-las até lá e trazê-las de volta. E ao retornar estava tão cansado que dormiu na cadeira, só acordando quando o sol já estava alto. Que horas deliciosas passarei em meu jardim, disse ele. E antes de qualquer coisa, começou a trabalhar. Mas, de um jeito ou de outro, nunca tinha tempo de cuidar das flores, pois o amigo moleiro sempre aparecia e o mandava fazer serviços trabalhosos e demorados, ou levava-o para trabalhar no moinho. O pequeno Hans ficava muito aflito às vezes, com medo de que suas flores pensassem que ele as havia esquecido, mas se consolava com a ideia de que o moleiro era o seu melhor amigo. Além do mais, costumava dizer, ele vai me dar o carrinho de mão. E esse é um ato de pura generosidade. Então o pequeno Hans continuou a trabalhar para o moleiro, e o moleiro dizia todo tipo de coisas belas a respeito da amizade, que Hans anotava num caderninho e costumava ler à noite, pois era um estudante muito aplicado. Aconteceu que uma noite o pequeno Hans estava sentado perto da lareira quando ouviu baterem forte na porta. Era uma noite tempestuosa, e o vento soprava e rugia ao redor da casa tão terrivelmente que a princípio ele pensou que fosse apenas a tempestade. Mas ouviu a segunda batida, e então a terceira, mais alta que as anteriores. Deve ser algum pobre viajante, disse o pequeno Hans a si mesmo, e correu para a porta. Lá estava o moleiro com uma lanterna na mão e um longo bastão na outra. Querido pequeno Hans, estou com um grande problema. Meu filhinho caiu da escada e machucou-se, e estou indo ao médico. Ele mora muito longe e está uma noite terrível. Então me ocorreu que seria muito melhor se fosse você em meu lugar. Sabe que lhe darei meu carrinho de mão, e assim seria muito amável se você pudesse me fazer algo em troca. Certamente, eu considero uma grande gentileza sua chamar-me, e irei agora mesmo. Mas você precisa me emprestar a lanterna, pois a noite está muito escura e eu tenho medo de cair em algum buraco. Ah, sinto muito, mas essa é a minha lanterna nova, e para mim seria uma grande perda se alguma coisa acontecesse a ela. Ah, bom, não faz mal, eu irei sem ela, declarou o pequeno Hans e pegou o grande casaco de pele, o grosso barrete escarlate, amarrou o cachecol em volta do pescoço e partiu. Que terrível tempestade era aquela! A noite estava tão escura que o pequeno Hans mal podia enxergar, e o vento estava tão forte que ele mal conseguia se manter em pé. Contudo, era muito corajoso, e depois de ter andado por 3 horas, chegou à casa do médico e bateu na porta. Quem está aí? Exclamou o médico, pondo a cabeça para fora do quarto. O pequeno Hans, doutor. O que você quer, pequeno Hans? O filho do moleiro caiu da escada e se machucou. Ele quer que o senhor vá até lá. Ah, certo, disse o médico. Arrumou o cavalo, as grandes botas, a lanterna, desceu as escadas e cavalgou na direção da casa do moleiro. O pequeno Hans caminhava atrás dele. Mas a tempestade foi piorando mais e mais. A chuva caía torrencialmente e o pequeno Hans não conseguia ver para onde estava indo, nem seguir o cavalo. Por fim, ele perdeu o caminho e perambulou pelo pântano, que era um lugar muito perigoso, pois estava repleto de buracos fundos, e ao cair em um deles, o pobre pequeno Hans afogou-se. O corpo foi encontrado no dia seguinte por alguns pastores, boiando numa pequena lagoa, e eles o levaram até a cabana.
Todos foram ao funeral do pequeno Hans, pois ele era muito querido. E o moleiro liderou o acampamento do enterro. Como eu era o seu melhor amigo, é muito justo que ocupe o melhor lugar. E assim caminhou até o início da procissão, vestindo um manto longo e negro. De vez em quando enxugava os olhos com um grande lenço. O pequeno Hans é certamente uma grande perda para todos nós, disse o ferreiro, quando o funeral já tinha acabado e todos estavam sentados confortavelmente na taverna bebendo vinho com especiarias e comendo bolos gostosos. Uma grande perda para mim, acima de tudo. Ora, tinha praticamente dado a ele o meu carrinho de mão e agora eu realmente não sei o que fazer com aquilo. Está atrapalhando muito em casa e encontra-se em tão mau estado que não conseguirei nada por ele se o vender. Certamente terei mais cuidado em não oferecer mais nada novamente. A pessoa sempre sofre por ser generosa. E então? Disse o rato d'água após uma longa pausa. E então, esse é o fim, disse o pinta-roxo. Mas o que aconteceu com o moleiro? Ah, eu realmente não sei. Eu tenho certeza de que não me importa. É perfeitamente claro que você não dispõe de nenhuma solidariedade em seu caráter. Eu temo que você não tenha entendido nada da moral da história. Sobre o quê? Berrou o rato d'água. A moral. Você está tentando dizer que a história tem uma moral? Com certeza. Ah, é mesmo? Disse o rato d'água de forma bastante ameaçadora. Acho que você devia ter dito isso antes de começar a contar. Se você o tivesse feito, eu com certeza não teria dado ouvido. Na verdade, eu deveria ter dito bobagem, como crítico. De qualquer forma, posso dizer isso agora. E então gritou bobagem o mais alto que pôde. Abanou a cauda rispidamente e entrou na toca. E o que você acha do rato d'água? Perguntou a pata, que chegou nadando poucos minutos mais tarde. Ele tem muitos argumentos bons, mas do meu lado tenho sentimentos maternos e não consigo olhar para um solteiro inveterado sem que me venham lágrimas aos olhos. Receio tê-lo aborrecido. A verdade é que eu contei a ele uma história que tem uma moral. Isso é sempre uma coisa perigosa de se fazer, disse a pata. E eu concordo completamente com ela.